Na noite desta terça-feira, por algumas horas, nada foi noticiado na imprensa de Araraquara. Os colegas jornalistas vieram se despedir de Álvaro Taniguchi, o japonês do nosso rádio. O Álvaro era uma pessoa generosa, porque não tem uma pessoa que não gostava do Álvaro, porque ele sabia se comunicar, ele sabia realmente como cativar, e era o tipo de profissional que a todo momento, ele perseguia a verdade. Se tivesse alguma dúvida, ele jamais colocaria no ar. Então, eu estava até comentando agora aqui com os amigos, que a gente não sabe como vai fazer para poder acostumar, viver sem o Álvaro. Porque ele era ranzinza, certo? Ele era meio intolerante em algumas coisas, mas é daquela intolerância, daquela ranzinice gostosa, sabe? Porque não era uma coisa com raiva, com ódio, nada disso. E sabia defender, né? Sabia defender. E realmente era um sujeito que vai fazer muita falta. Como um profissional fantástico, era advogado, era jornalista. E, na verdade, o Álvaro vai fazer muita falta pelo seu profissionalismo. Eu acho que é uma grande perda. Conhecendo o Álvaro, como a gente conheceu, eu acho que a gente pode qualquer coisa menos ficar triste. O Álvaro deixou um exemplo de felicidade, uma coisa que irradiava, não nos momentos apenas que ele estava no ar, as pessoas que conviveram com ele no dia a dia percebiam claramente que Álvaro era uma pessoa feliz. E até o fim foi desse jeito. Eu nunca vi, dificilmente ouvi o Álvaro reclamando por alguma coisa. Ele era muitas vezes até um pouco cri-cri em alguns momentos, mas na parte profissional o Álvaro sempre desempenhou um papel inegavelmente perfeito. Muito difícil. Eu diria até que o Álvaro esteve presente entre nós mais tempo, devido à grande força de vontade de viver que ele teve. É a notícia que nós jamais queríamos dar, queríamos sempre poder adiá-la, mas não foi possível. O radialista e jornalista Álvaro Taniguchi, de 39 anos, morreu na tarde de terça-feira, após permanecer 2 dias internado na UTI da Santa Casa de Araraquara. Ele lutava há 8 anos contra um câncer no cérebro. Desde que descobriu a doença, Alvinho, como era chamado pelos amigos, se mostrou muito confiante em vencer a guerra contra a doença. A força de vontade do japonês sempre impressionou os amigos. Uma pessoa que enfrenta uma doença como essa, sair de uma sessão de quimioterapia baleado, uma pessoa que está enfrentando uma dificuldade bastante séria, mas mesmo assim nesse momento ele estava lá informando a gente. Saí da minha 7ª sessão, saí da 8ª sessão de químio. Então era uma pessoa, eu diria que o Álvaro era uma pessoa diferente, uma pessoa especial. E a gente com certeza vai, quem sabe, demorar um bom tempo para conseguir apagar um pouco essa ferida que dura aí a se cicatrizar. Em determinados momentos acho que a gente sofria mais do que ele, porque ele tinha uma confiança e uma vontade de viver tão grande que eu cheguei a pensar várias vezes, se fosse comigo, será que eu ia conseguir ter essa vontade de viver e de fazer as coisas novas e de tentar acontecer? Então, como pessoa, para mim, eu nunca vi alguém com tanta convicção naquilo que acha correto, uma pessoa tão correta, uma pessoa que valoriza mesmo a vida no seu sentido mais simples. Álvaro veio para Araraquara na década de 90, cursou Direito, ingressou na Rádio Morada do Sol como locutor de FM e em seguida foi convidado para entrar na equipe de jornalismo da emissora, profissão que honrou até a morte. Do amigo ficará a saudade, do profissional o exemplo e a história, dizem os companheiros. A gente às vezes perguntava, o Álvaro vive a notícia 24 horas, esse rapaz não dorme? A gente comentava entre nós isso. Mostra que realmente ele se apegava à informação e tinha isso por princípio, dar sempre o melhor de si para oferecer a melhor informação a todo o seu público. Um exemplo. Em 2004, Álvaro Taniguchi resolveu voltar a estudar e se formou 4 anos depois em jornalismo, profissão que já conhecia, e para essa professora ele ensinou mais do que aprendeu. Quando o Álvaro chegou, ele já era jornalista, já trabalhava como radialista e na realidade a gente acabei aprendendo muito com o Álvaro, né? Porque ele era uma pessoa generosa com a gente e paciente também, porque é difícil uma pessoa mais velha, já com experiência, fazer faculdade ao lado da maioria que são garotos, né? Mas ele teve muita paciência para conviver com todo mundo, muito respeito por nós, nunca se colocou sempre se colocou como aluno, embora eu acho que a experiência dele era
tanto quanto a nós. Muitos políticos compareceram ao velório e manifestaram tristeza. A seriedade com que ele tratava a notícia, como ele gostava de trabalhar a notícia, como ele era um pesquisador da notícia. Deixou um grande exemplo de jornalista, de profissional, de cidadão e que escolheu Araraquara para morar e para falecer. Então nós temos que, nesse momento, reverenciar a sua história e guardar na nossa memória tudo que ele deixou, um pouco tempo de vida que teve, 39 anos, mas deixou uma marca muito grande na história de Araraquara e na vida de Araraquara e tantos amigos que estão aqui. A gente fica triste com a perda, né? Com a sua ausência física, mas fica na memória cenas belíssimas, tanto as cenas dele no FM, depois ele no jornalismo, mas principalmente a cena de um jovem lutador. Como é possível gostar de quem nós nunca vimos ou falamos? Como admirar alguém que sequer conhecemos pessoalmente? Para os ouvintes, esse mistério é fácil de entender. Um ser humano muito legal. Eu estou muito chateada, esperava que ele ia ficar mais aqui com a gente. Mas Deus sabe o que faz. Consagrado repórter policial, ganhou admiração de quem ele também sempre mostrou carinho e respeito. Bom, o Álvaro ele é primeiramente um grande amigo, né? Um grande profissional, muito ético, sempre correto. E estava sempre alegre, a gente sempre nas madrugadas encontrava com ele nos plantões, ele estava sempre alegre, sempre buscava as ocorrências para a gente. Para a família, amigos e admiradores, mais do que a dor da saudade, é necessário ressaltar o silêncio que ecoa no rádio de Araraquara.